Ok, bom dia pessoal. Quem está falando aqui é a Luciana Paz, eu sou uma líder da Terra e a gente está hoje vamos falar dos óleos essenciais da saúde da mulher. Toda terça-feira, às 10 da manhã aqui em Miami, 11 da manhã aí no Brasil, a gente, ou eu ou alguém do meu time, a gente vai estar aqui reunido, sempre falando de um tema de saúde, né? Ou de, enfim, qualquer tema que seja envolvendo os óleos essenciais, não necessariamente saúde. A gente já teve aqui temas falando de como você pode usar os óleos essenciais para produtos de limpeza na cozinha. Então, assim, o uso dos óleos são realmente ilimitados, né? E hoje estou super emocionada de compartilhar com vocês essa apresentação, uma apresentação super especial. Eu tive acesso a uma... Na verdade, a fonte dessa apresentação, é importante ressaltar, veio justamente de uma apresentação do Dr. Hill, que é o fundador da doTERRA. Então, eu vou passar um pouquinho aqui do input do Dr. Hill e todas as recomendações que ele dá em termos do uso dos óleos essenciais para a manutenção da saúde da mulher, tá? E a gente vai ver aqui um pouquinho já aqui no próximo slide, que quando a gente fala, né, dos aspectos da saúde da mulher, a saúde hormonal, ela é a mais importante, tá? Então a gente vai focar hoje aqui na saúde hormonal e como que os óleos essenciais podem dar suporte nesse sentido pra gente, tá? Basicamente, gente, se a gente tá com nossos hormônios equilibrados, né, a gente está bem de saúde, tá? Então, os nossos hormônios, eles funcionam, eles impactam no sistema reprodutivo, funções sexuais, humor, né? No nosso emocional, né? Em grande parte, manejo do estresse, da forma como a gente reage a situações no nosso dia a dia, tudo está relacionado com hormônio, né? A nossa pele, né? A saúde do cabelo, das unhas, saúde óssea, né? Saúde cardiovascular. Basicamente, do nascimento até a morte, todas as células do nosso corpo, em algum momento, né, ao longo da nossa vida, são impactadas de alguma forma por hormônios. Então, é muito importante a gente dar atenção a isso, dar atenção à questão hormonal. A gente vai ver algumas formas com que a gente pode fazer isso, né, usando os óleos essenciais e alguns outros suplementos, tá? Fundação para uma boa saúde hormonal. De cara, o Dr. Hill sugere, né, alguns produtos que a doTERRA oferece para manutenção. Isso daí seria a fundação, tá? Quais são os produtos que ele mais recomenda? Número 1, frankincense. Todo mundo sabe, né, que frankincense é o rei dos óleos. O frankincense, de uma certa forma, ele afeta todos os sistemas do nosso corpo de uma forma positiva, né? Ele mantém a integridade celular, ele mantém a saúde da regeneração, boa regeneração e duplicação das nossas células todos os dias nós estamos produzindo novas células, né? Células morrem, células nascem, e o frankincense, ele ajuda nesse processo de ter certeza de que as células que têm que morrer são eliminadas do nosso corpo e que as células que estão nascendo, né, nasçam com a mesma integridade, né, no seu DNA para manter a nossa saúde, tá? Então, o frankincense, tá? O DDR Prime, esse é um produto que eu sei que ainda não está disponível aí no Brasil, né? Tomara que ele seja lançado em breve, mas é um produto fundamental também para essa fundação da nossa saúde, tá? Saúde como um todo. Óleos cítricos, já vamos falar aqui da função dos óleos cítricos, tá? E o pacote de vitalidade, Lifelong Vitality Pack da doTERRA, que também tá para entrar no Brasil, é maravilhoso e ele vai explicar aqui, a gente vai explicar ao longo da apresentação aí por quê. Então, esses quatro componentes, perdão, frankincense, DDR Prime, né? Óleos cítricos, tá tomando uma aguinha com limão, ou com grapefruit, ou com laranja, ou qualquer que seja o cítrico que você se identifique, que você goste, né? É muito importante você estar sempre em contato com esses óleos cítricos, tá? O limoneno, o D-limoneno, tem uma função muito específica na regulação hormonal do nosso corpo, tá? Como a gente vai ver um pouquinho mais adiante também.
Então, o que fazem esse conjunto de produtos, né? A Frankincense DVA Prime, óleos cítricos e o Lifelong Vitality, né? O pacote de nutrição da doTERRA. Eles ajudam o nosso corpo a ser mais resiliente, né? E aí, leiamos resiliência como elasticidade. Ele faz com que, diante de qualquer adversidade no nosso meio ambiente, tá? Que impacte o nosso corpo volte mais rapidamente ao seu estado de equilíbrio. Isso é muito importante, gente, porque essa capacidade do corpo de se deparar, né, com uma ameaça e voltar ao seu estado de equilíbrio é crucial para a manutenção da nossa saúde, tá? Então, isso é o que cria essa resiliência. Né, e torna o nosso corpo mais adaptativo a qualquer situação adversa, tá? Tanto externa como interna, né? Tanto você sendo, de repente, exposto a um vírus, uma bactéria, como também situações emocionais. Nós somos impactados o tempo inteiro na nossa vida, né? É uma montanha-russa de emoções. Então, assim, toda vez que a gente puder voltar ao nosso estado de paz interior e equilíbrio, né? A gente está ajudando o nosso corpo a se autocurar, basicamente, né? Voltar a esse estado de equilíbrio perfeito, tá? E é interessante que esse estado, né, adaptativo, de resiliência, é também a função do sistema endócrino do nosso corpo, ajudar o nosso corpo a voltar a esse estado de equilíbrio, tá? E aí a gente vai ver como que eles se conecta com o outro. E aí a gente pensa assim, né? Normalmente as mulheres pensam, né? Uma mulher de 20 anos, 25, né? Eu tenho que me preocupar com a minha saúde hormonal agora? Ah, não tenho que me preocupar com a minha saúde hormonal, né? E não é verdade. A gente pensa que a gente tem que ter uma determinada idade, né? 40, 50 anos para começar a se preocupar com isso. Não! Os disruptores hormonais estão no nosso meio ambiente. Infelizmente, hoje em dia, né, a gente tem uma vida moderna e com isso a gente tem muitas facilidades com relação a muitas coisas, né? É comida rápida, são produtos que prometem uma solução rápida, cosméticos, produtos de higiene pessoal. Isso traz uma carga de toxicidade para o nosso dia a dia. A gente tem que ter muito alerta. Eu sei que a gente fala muito nas nossas apresentações aqui sobre a questão de diminuição da carga tóxica. Não adianta a gente estar colocando óleos essenciais no nosso corpo, né? E estar exposto a produtos de limpeza com toxina, ou estar comendo alimentos que têm algum tipo de contaminação, né? Principalmente plástico, assim, tantos outros alimentos e tantas outras toxinas que estão, inclusive, no label, né, no frasco, assim, na nossa cara, e às vezes a gente não sabe que faz mal, né, pra gente. Então, esses disruptores estão à nossa volta. Então, é muito importante a gente reduzir essa carga tóxica, né? Com um pouquinho de abrir a consciência e ler um pouquinho mais sobre essas questões que estão todas à nossa volta, né? Mas o momento da gente se preocupar é desde muito jovem, né? A gente eu ouço casos de meninas, né? Entrando na puberdade muito cedo, às vezes com 8, 9 anos. Isso é consequência de uma exposição, né, a esses disruptores hormonais desde muito cedo, tá? Então, assim, o mais importante é que a gente tenha essa base familiar, que a gente comece a educar, a gente comece a incorporar na nossa rotina hábitos, né, boas práticas alimentares, né, e redução de carga tóxica desde sempre, né, na nossa casa, expondo os nossos filhos a menos toxina e ensinando a eles também que existem alternativas naturais para a gente limpar a nossa casa, para a gente cuidar da nossa saúde bucal, da nossa higiene pessoal, né. Hoje de manhã mesmo eu dei uma mini aula aqui para o meu filho falando do perigo de um desodorante. Né, eles estão já começando aí na puberdade, começando a se desenvolver, estão começando a usar desodorante, e eu explicando, né, dos perigos do desodorante, como eram os desodorantes antigamente. Hoje em dia a gente usa desodorantes naturais, sem alumínio, etc. Então, assim, isso tudo faz parte, tem que fazer parte dessa educação também nesse sentido, né, desde cedo para as crianças, tá? Vamos falar então, eu queria focar aqui um pouquinho nos hormônios esteroides, né, que são os hormônios que regulam as funções sexuais, tá? Esse normalmente são os que as pessoas têm mais questões e mais perguntas, e é nisso que a gente vai focar hoje. Então a gente sabe, por exemplo, que os homens têm mais testosterona e as mulheres têm mais estrogênio e progesterona, tá? Mas no fundo, né,
todos nós, homens e mulheres, precisamos de um pouquinho de todos os hormônios, tá? Por exemplo, tá? O estrogênio nos homens ajuda na função cognitiva, tá? Dos homens. E a testosterona na mulher é super importante para manter uma massa óssea saudável. Isso são só alguns exemplos, tá? Então, assim, não significa que, porque eu sou mulher, eu não posso ter, eu não tenho que ter testosterona e tal. É importante a gente ter um nível de testosterona regulado na mulher, assim como é importante que o homem também tenha o seu nível de estrogênio aí regulado, tá? E a chave para isso, a chave desse equilíbrio emocional, no fundo, é o estilo de vida, tá? Como a gente vai ver. Então, quais são aqui, né, o que afeta a saúde hormonal, né? A gente sabe, excesso de peso, tá? Sedentarismo, não fazer exercício. Na verdade, Dr. Hill mencionou que só 15 minutos de exercício aeróbico, caminhar, correr, né, 3 vezes por semana, ajuda a regular os hormônios, o estrogênio na mulher, tá? Consumo de álcool afeta a saúde hormonal, tá? A idade, obviamente, dependendo em que fase, né, você tá da sua vida, você vai ser afetado mais ou menos, né, de acordo com em que momento que você está vivendo, na puberdade ou menopausa, né? Alguns medicamentos afetam a saúde hormonal, a gente tem que ter muito cuidado, né, com os medicamentos que a gente toma, e se a gente tem que tomar, né, não estou dizendo que a gente não tem que tomar medicamento, alguns casos realmente a gente precisa do medicamento, mas tentar entender como que ele está afetando a sua saúde hormonal, os seus hormônios, e tentar encontrar um antídoto para isso, tentar harmonizar e equilibrar de uma outra forma, seja com os óleos essenciais, seja com suplementação, super importante, tá? Problemas no fígado, pessoas que têm problemas no fígado podem estar tendo problemas também hormonal, tá? Porque o fígado, na verdade, ele é o que metaboliza, né, alguns hormônios. O mais importante de tudo é a exposição ambiental xenoestrogênica, né? Xeno no sentido de que vem de fora, né? Então, assim, a gente está, como eu mencionei, né, nesses produtos de limpeza e muitos produtos de higiene pessoal, ele tem uma lista aqui mais adiante, mas a gente está muito mais exposto do que há 100 anos atrás a produtos que tem um alto teor de estrogênio sintético, são os xenoestrogênicos, tá? Os xenoestrogênicos eu já vou explicar mais adiante, mas eles podem ser sintéticos ou naturais. Aqui a gente está falando da toxicidade, né, e da ameaça que representa a exposição a estrogênios sintéticos, tá? E isso causa realmente a exposição excessiva a estrogênio no nosso corpo pode causar doenças, tá? Então vamos falar um pouquinho dos xenoestrogênios aqui. A gente tem os estrogênios naturais que são produzidos pelo nosso corpo, tá? E tem os xenoestrogênios. Dentro dos xenoestrogênios a gente tem os sintéticos, tá? E a gente tem os derivados das plantas. O mais importante aqui que o Dr. Hill quis passar pra gente é o seguinte: os sintéticos causam danos ao nosso corpo. E os derivados das plantas, na verdade, eles não só trazem benefícios, como eles podem justamente funcionar como um antídoto, tá, ao mal que causa essa exposição aos estrogênios sintéticos. Tá? Então, assim, aparentemente é uma coisa que muito pouca gente sabe, mas os estrogênios derivados de plantas são benéficos, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais aqui como que ele funciona na questão do nosso corpo, na questão do celular, tá? Vamos falar dos xenoestrogênios sintéticos, né? São encontrados em cosméticos, laticínios, gente, eu não sabia disso, mas olha só, laticínios, plásticos, comida processada, pesticidas, tá? A estrutura desses xenoestrogênios sintéticos é muito parecida com o estrogênio natural, e isso confunde o nosso corpo, né? Eles atuam como falsos mensageiros, tá? E eles interferem com a atividade hormonal normal, natural do nosso corpo, tá? E eles já foram associados a alguns tipos de câncer, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, quando vem um suplemento de fitoestrogênio, que na verdade vem das plantas, elas começam a pensar, não, mas acontece que o excesso de estrogênio já ali que está ligado a câncer de mama, ou câncer de útero, mas na verdade não é exatamente isso, é o excesso de estrogênio sintético que causa esse tipo de câncer, tá? Então isso é muito importante aqui ficar claro. Então vamos só voltar um pouquinho e entender, né, por que então
o xenoestrogênio sintético, ele causa danos no nosso corpo, né? Bom, o estrogênio é metabolizado pelo fígado, tá? E quando ele é metabolizado, né, tem dois caminhos de resultado, né? Quando ele é metabolizado, o fígado, ele expele dois resultados, né? Bons metabólicos, quando o fígado metaboliza bom estrogênio, no estrogênio natural, ou o xenoestrogênio fitoterápico, né? Que vem das plantas, ou ele metaboliza maus metabólitos, que vem do mau estrogênio. Gente, eu estou simplificando, a explicação do Dr. Hill foi super técnica e eu não vou conseguir repetir a linguagem médica que ele usou, tá? Eu tentei simplificar um pouquinho para vocês. Então, basicamente, hoje, bons metabólicos e maus metabólicos. Como reduzir a metabolização do estrogênio ruim? Porque, assim, por mais que a gente queira, a gente pode diminuir essa carga de exposição ao estrogênio sintético, mas invariavelmente a gente vai estar exposto a ele. Essa é a nossa vida moderna, a não ser que a gente se isole completamente aí no topo de uma montanha, essa é a vida que a gente vive, tá? Então, assim, a ideia aqui, tá, é criar um mecanismo natural no nosso corpo, tá, em que a gente simplesmente ignore o estrogênio sintético. Tá? Deixa eu só terminar aqui a minha linha de pensamento. Vamos lá, vou ver se eu consigo resumir para vocês. Então, assim, como que eu metabolizo, como que eu reduzo a metabolização do estrogênio ruim? Vamos, então, oferecer algumas opções. Ingestão de D-limoneno. Lembra que eu falei dos óleos cítricos? Ingestão de óleos cítricos com aguinha, limão, grapefruit, bergamota, laranja, mandarina, tangerina. A doTERRA tem várias opções de óleos essenciais que contêm o D-limoneno, que é um componente químico que ajuda a reduzir a metabolização do estrogênio ruim, né? Então, a lavanda também, bom, D-limoneno, componente químico, e linalol. Quais são os óleos que contêm linalol? Lavanda, coriander, que é o coentro, né? Um óleo que a doTERRA tem também, tem altíssimo teor de linalol, o coriander, tá? Então você pode ingerir coriander, não diria que de repente seja um óleo tão agradável para de repente você tomar na água, mas bom saber que ele tem um alto teor de linalol. Mas se você usa lavanda todos os dias, né? Seja internamente ou seja aromaticamente ou topicamente, você está tendo uma exposição ao linalol, tá? Suplementação de vitaminas e minerais, super importante, tá? Uma dieta balanceada, né? Frutas, vegetais, mas principalmente vegetais crucíferos, né? Brócolis, couve-flor, tá? Que são ricos em componentes também que ajudam na redução da metabolização do estrogênio ruim. Ômega 3, super importante, a suplementação de ômega 3, o pacote de vitaminas aí da doTERRA tem ômega, tá? Espetacular. Fibra, probióticos, flavonoides, frutas, nozes em vegetais, né? E fitoestrogênios, né? E aí a gente agrega aqui o fitoestrogênio e eu vou explicar como a ingestão de fitoestrogênio também diminui e reduz a metabolização do estrogênio ruim. Espera aí que eu tenho duas perguntas aqui, deixa eu responder a vocês. Coentro potente desintoxicante. O coentro é super desintoxicante, super. Muito bom, maravilhoso. Importância dos fitoestrogênios. Então, vamos lá. Mais uma mini aulinha de química aqui. Então, o que acontece? O nosso corpo, as nossas células estão lá, né? E os estrogênios, eles ficam no citoplasma das células. Então, assim, é entre o núcleo e a membrana celular, tá? Então, vocês veem, né, que os estrogênios, a gente tem aqui os fitoestrogênios são essas bolinhas aqui azul escuro, né? A gente tem os xenoestrogênios químicos e os estrogênios naturais. Se a gente coloca mais fitoestrogênio no nosso corpo, tá? De alguma forma eles têm uma vantagem, né? De entrar nas células do nosso corpo, né? E quando as células do nosso corpo têm suficiente quantidade de fitoestrogênios, tá? Basicamente, o nosso corpo vai dizer, eu não preciso metabolizar mais estrogênio, porque eu já estou bem com esses estrogênios. Então, basicamente, como se ele tivesse um pouquinho de vantagem aí, né, no acesso às nossas células e na regulação hormonal celular. E quando isso acontece, né, eu mando um sinal para o meu cérebro dizendo, eu não preciso mais metabolizar estrogênio,
esses xenoestrogênios que estão sendo, que a gente está sendo exposto e que tem, né, essa carga de dano para a nossa saúde, eles vão parar de ser metabolizados e ser processados. Por isso a importância de você suplementar, né, com fitoestrogênios, principalmente mulheres em pré-menopausa, durante a menopausa e pós-menopausa, com fitoestrogênios, tá? Justamente para que você não metabolize qualquer exposição que você tenha a estrogênios sintéticos. Basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, eu tento explicar de novo. E obviamente, a gente tem a produção natural do estrogênio do nosso corpo, né? Mas basicamente é esse. Então, deixa eu ver se eu consegui resumir aqui bem. Problema, temos excesso de estrogênio sendo metabolizado no nosso corpo, né? O fitoestrogênio não é metabolizado pelo fígado. Esse daí é o shortcut, né? É como se fosse assim, é o caminho que o fitoestrogênio tem. Ele vai diretamente para as nossas células. Ele não é metabolizado pelo fígado, tá? É por isso que, na verdade, o caminho para ele chegar nas nossas células é mais rápido. Então, isso reduz a conexão de metabólitos ruins aos receptores do nosso corpo, tá? Então, na verdade, nossas células têm esses receptores, né? Para os estrogênios, e quando a gente deixa de metabolizar os estrogênios ruins, ele vai automaticamente e se conecta com os receptores. Esses receptores se conectam com os fitoestrogênios, que são os estrogênios bons. Tá? Basicamente é isso. Então, e outra coisa importante, o Dr. Hill falou, apesar dessa... Bom, esse aqui é o fitoestrogênio da doTERRA que ela oferece, e apesar de estar escrito aqui doTERRA Women, né, para mulheres, isso aqui pode ser usado por homens também, tá? E ele disse que sem problema nenhum. Homens podem usar, homens precisam de estrogênio, tá? De repente, eles recomendam uma cápsula para as mulheres. A gente vai falar mais um pouquinho adiante, mas uma cápsula para mulheres em pré-menopausa, durante a menopausa e pós-menopausa, 2 cápsulas por dia, tá? O que ele mencionou, só para falar rapidamente, os receptores da testosterona, e no homem a testosterona está mais concentrada no hipotálamo, tá? Eles são receptores que se conectam também com o estrogênio, tá? Com esse fitoestrogênio. Enfim, e vamos ir um pouquinho mais adiante. Bom, já me adiantei aqui um pouquinho falando do fitoestrogênio da doTERRA. Pode ser usado tanto por homens como por mulheres. Homens podem usar uma cápsula por dia, mulheres entre 1 e 2 cápsulas, dependendo em que momento você está aí da sua vida, tá? E os receptores da testosterona no hipotálamo, onde é mais proeminente nos homens, podem ser conectados também pelo estrogênio, tá? E quando tomado juntamente com PBS, que é o probiótico da doTERRA, né, ele aumenta a biodisponibilidade do fitoestrogênio no nosso corpo, o que é super, super importante, né? A gente potencializa o efeito desse fitoestrogênio no nosso corpo, tá? Eu não sabia, né, nunca tomei junto, não é com probiótico, mas é super importante, aprendi uma coisa nova aí com essa apresentação do Dr. Hill. Super, super importante. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se está muito técnico, mas eu achei essa apresentação maravilhosa do Dr. Hill, eu queria transmitir para vocês, porque eu acho que é importante. Aprendi muita coisa, enfim, sobre a questão hormonal e como os óleos interagem. Vamos falar um pouquinho de alguns óleos que a gente já sabe, né? Que a gente usa, a gente recomenda aí dos nossos grupos, que ajudam, né? Eles não são estrogênios, eles não contêm estrogênios. Eles impactam a produção do estrogênio no nosso corpo, tá? Mas eles são estrogênicos, tá? Ou seja, eles impactam a produção do estrogênio, mas não têm a mesma função do complexo fitoestrogênico que a gente falou agora, tá? Então, quais são os óleos que são fitoestrogênicos? O Clary Sage, que é a salvia esclareia, o lemongrass, o fennel e o gerânio, tá? E alguns óleos que funcionam regulando, né? Eles diminuem, na verdade, reduzem a produção de metabólitos ruins que vêm dos xenoestrogênios sintéticos que a gente tem exposição, né? Na nossa vida, são o cravo, manjericão e o gerânio, tá? Cravo, manjericão e gerânio ajudam a reduzir a produção, a metabolização dos estrogênios ruins, tá bom? Vamos falar um pouquinho da técnica AromaTouch. Eu sei que a técnica entrou aí no Brasil, o kit entrou aí no Brasil, foi lançado no mês passado, e eu achei que muito interessante colocar esse ponto que o Dr. Hill colocou. Como vocês sabem, a AromaTouch é uma técnica de aplicação dos óleos, né? Uma técnica clínica, né?
é um approach clínico, né? A aplicação dos óleos essenciais, tá? E eles afetam os sistemas endócrinos, o sistema neurológico e a química corporal do nosso corpo como um todo, tá? E eles podem ter um efeito super poderoso na regulação hormonal. Por quê? Porque traz no nosso corpo esse estado de equilíbrio, né? E aí o Dr. Hill falou, se você puder ter um aromatouch, receber um aromatouch a cada 2 semanas, né? Tenha isso, seja exposto ao aromatouch. É muito importante a gente ter esse momento em que a gente está equilibrando nosso sistema, né, imunológico, endócrino, neurológico, regulando as funções das nossas emoções, né, as funções parasimpáticas do nosso corpo, para a gente funcionar de uma forma melhor. É como se a gente estivesse fazendo um reset no computador, sabe? Quando você desliga e liga o computador e ele faz todas aquelas atualizações do sistema. É isso que a gente faz. O aromatouch é basicamente isso. A gente desliga o nosso corpo, né? E desperta renovado. Tá? Então é muito importante a exposição à técnica aromatouch, se você puder. Se você não teve chance de fazer o curso com o Dr. Hill e conhece alguém que foi lá no curso, peça uma demonstração. Não substitui de forma nenhuma o treinamento formal com alguém certificado pelo Dr. Hill, tá? Mas pelo menos você pode, né? Tem alguns vídeos online também que você pode assistir, mas é super poderoso, super poderoso. Tá? Então, o aromatouch traz no nosso corpo um equilíbrio de homeostase, que é o equilíbrio total a nível celular, né? É o estado em que o corpo deve estar, sempre, né? Sempre. A gente sabe aí, com o estresse do dia a dia, é muito difícil de manter esse estado de equilíbrio, mas se a gente puder a cada 15 dias, né? Ou uma vez por semana, resetar o nosso corpo, né? Olha que maravilha. Se você não recebeu o treinamento, busque alguém na sua área, peça uma ajuda com uma demonstração, tá? E mesmo assim, sempre que, se for possível, atenda o treinamento oficial com alguém certificado pelo Dr. Hill, tá? Então, basicamente, gente, prevenção tem a ver com consistência, né? E a gente sempre repete isso aqui, os óleos essenciais, eles não vão fazer milagres, né? Eles não vão trazer você, a vida inteira eu tive um problema crônico X, né? Eu vou começar usar um óleo essencial e em uma semana eu tô 100%? Não. A gente sabe que não vai acontecer isso, né? Tudo tem a ver com você melhorar a sua nutrição, melhorar né, o seu estilo de vida, começar a fazer exercício, de repente começar a fazer uma yoga, algum treinamento. Ok, tchau. Começar a fazer, de repente, uma meditação, alguma coisa que ajude você a relaxar a mente, né? E tentar conectar, né? Essa conexão calmar a mente e se conectar com o divino é muito importante. A gente está sempre alinhado, sempre balanceado nesse sentido, tá? Bom, o aromatouch ele influencia a neuroquímica do nosso corpo como um todo, né, incluindo o sistema endócrino, como eu já mencionei. E essa técnica é uma oportunidade de dar esse efeito completo e holístico, consistente ao nosso corpo, tá? E o efeito dos óleos é aumentado, é empoderada com essa técnica, tá? Então, se, por exemplo, você tem uma resposta espetacular ao Balance, se você tem uma resposta espetacular ao On Guard, ou Melaleuca, tudo vai ser potencializado com a aplicação dos óleos através dessa técnica. Basicamente é isso, tá? Muito importante que vocês aprendam sobre aromatouch. Controle, vamos falar dos óleos para controle de sintomas, né? E aí a gente está falando de, né, durante o ciclo da mulher, a gente tem, né, altos e baixos, a gente tem cólica, né, baixa de energia, tem gente que tem desequilíbrios emocionais, fica mais sensível, né, ou fica mais, enfim, é muito individual para cada mulher, né, e cada um sabe como se sente em cada fase do ciclo, e tem mulheres que não sentem nada, tem mulheres que têm períodos bem definidos ao longo do seu ciclo. Então, como que a gente contorna isso com o uso dos óleos? Isso daí é mais sintomático. Então, a gente está falando mais de alguns óleos também para ajudar nos sintomas. Cítricos, de novo, né? O Ylang Ylang é um óleo que acalma para cólicas, é um óleo excelente. Camomila romana é excelente para cólicas também. O Serenity, o Balance, o Elevation, de repente mais para o lado emocional, né? Para ajudar, né? Se você é uma pessoa daquelas pessoas que se sentem mais sensíveis durante o seu ciclo, né? Mas usar esses óleos com consistência, não só durante esses períodos em que você se sente mais instável, mais vulnerável. Usar sempre, né? Faça uma misturinha de Serenity, Balance, Elevation. Essa é uma mistura maravilhosa, eu amo essa mistura, tá?
vai te tranquilizar, vai te aterrar, né? E vai equilibrar esse lado emocional seu. O frankincense, maravilhoso, lavanda, use toda noite, põe lavanda no seu difusor, tá? E óleos coníferos, né? Como, por exemplo, o pinheiro siberiano, que é o Siberian Fir, tá? É um óleo também muito bom para você usar para controlar sintomas, ok? Nenhuma pergunta, gente? Bom, e o nosso querido aí, Clary Calm, que todos amamos, eu acredito que ele também deve estar entrando no Brasil em breve, eu espero. Mas para controlar sintomas, o Clary Calm é uma sinergia, né, de alguns óleos que ajudam a contornar os sintomas nesses períodos aí do ciclo da mulher, e também, enfim, não importa em que fase você esteja aí da sua vida, né, tanto adolescentes com problemas de cólica, né, durante a menstruação e tal, como mulheres aí com sintomas já da menopausa, você pode usar o Clary Calm na sua nuca, no baixo ventre, tá? E, de novo, eu sempre falo, não espere ter os sintomas, use todos os dias, né? Tenta equilibrar, tenta encontrar trazer o seu corpo para um equilíbrio para que você não tenha. Na verdade, a gente quer evitar, né, que você tenha o sintoma. Tá? E por último, né, que é a base do equilíbrio total e completo de tudo, e o Dr. Hill fala nessa apresentação. Eu acredito que a gente não perde tempo suficiente falando dos benefícios do Lifelong Vitality. Gente, esse complexo é absolutamente maravilhoso. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo sobre ele, mais encantada eu fico do completo que ele é, né? Em trazer trazer não só todas as vitaminas e minerais, né, de uma forma natural, proveniente de alimentos, mas também a parte toda dos óleos essenciais, dessa mescla de óleos essenciais e também toda a sinergia que eles têm de plantas, né, a fitoterapia, para trazer o que há de melhor das plantas na natureza, né, para dar energia, ginkgo biloba, minerais espetaculares. Então, assim, a exposição que a gente tem à toxicidade da nossa vida deixa a gente mais vulnerável, né? Então, nutrição é fundamental. Isso aqui vai substituir você se alimentar melhor? Não vai. Você tem que se alimentar, a gente tem que ter uma melhor consciência da nossa alimentação, né? E a gente sabe disso. Isso é suplementação, tá? Sem vitaminas e minerais e enzimas, o corpo não funciona de forma ótima, tá? Não funciona. Então não adianta a gente querer ter um equilíbrio hormonal espetacular se a gente não tem as enzimas, minerais e vitaminas para processar e metabolizar tudo isso no nosso corpo, né? E dar um sinal para o nosso corpo, hey, tá tudo aqui, tudo que você precisa para funcionar bem tá aqui, né? E agora você funciona da melhor forma que você possa, tá? O Dr. Hill menciona, né? Tem gente que só usa os óleos essenciais, já está com a doTERRA há muito tempo e só usa os óleos essenciais, né? E aí muita gente atinge um platô, né? Você melhora alguma coisa na sua vida, de repente melhorou um pouquinho a sua qualidade de sono, né? Mas continua com aquela dorzinha aqui, ou continua com algum problema crônico ali. E assim, gente, só os óleos essenciais, eles não podem fazer o trabalho completo, né? Os óleos essenciais, eles não carregam vitaminas e minerais. Muita gente me pergunta, Lu, então se eu começar a usar limão na minha água, eu posso deixar de tomar vitamina C? Não. Lembra que as moléculas dos óleos essenciais são voláteis, elas são muito, elas evaporam muito rápido, elas são mínimas, elas não conseguem carregar nas moléculas delas as moléculas de minerais e vitaminas, que são moléculas mais densas, tá? Então, assim, o óleo é um complemento, nutrição é outra coisa, tá? A gente tá falando de dois aspectos diferentes, né? A composição química dos óleos ajuda com certos aspectos do nosso corpo, mas nada vai substituir, né, uma suplementação de vitaminas, minerais e boa alimentação, tá? Então, assim, o Dr. Hill falou, eu achei super interessante, né? Que nutrição é como fazer a cama. Não importa o quão maravilhosamente bem você se nutriu ontem. Ai, mas eu comi salada, tomei sopa, né? E comi super bem e tal. Hoje você tem que fazer exatamente a mesma coisa, que nem fazer a cama. Não importa que hoje à noite você vai dormir. Todo dia de manhã a gente levanta e faz a cama. Então é uma questão de rotina, uma questão de hábito, né? A gente se habituar a comer o que faz bem e a dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa para ele funcionar de forma ótima, tá? E isso aí, se você está nos Estados Unidos, o pessoal do Brasil está gritando aí, pelo amor de Deus, traz o Lifelong Vitality. Tem gente aqui nos Estados Unidos que não provou ainda. Vocês têm que provar, gente. Isso tem que fazer parte da rotina de vocês. E vocês vão tomar um mês, vão tomar 2 meses, talvez vocês vão sentir diferença no 3º mês. Mas não deixe de fazer. Você está fazendo bem para o seu corpo, para as suas células. É muito, muito importante, tá?
Desculpa aí se ficou muito técnico, eu tentei resumir o que o Dr. Hill falou, tinham muitas coisas interessantes para falar, e eu queria transmitir para vocês. Queria abrir aqui para perguntas, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Tem pergunta, mãe? Pera, deixa eu tirar você do mundo, peraí, mãe. Fala, mãezinha. Não, não tem muito nada a ver com isso aqui, mas é que apareceu tipo uma eczema, está grosso aqui, sabe? Até marquei hoje o dermatologista para ver, tá áspera. Aí eu tô passando melaleuca. Passa Copaíba. Copaíba? Tá grosso, como se fosse uma crosta, sabe? Aqui. Não coça nada, não. Tá, passa o Copaíba. Copaíba. Tá, passa o Copaíba. O Copaíba com frankincense. Pode diluir com um pouquinho do óleo de coco, tá? Tá bom. Tá bom, mas... Tá. Obrigada. Desculpa, o cachorro ficou latindo aqui, você ouvindo? Não tem problema. Tá bom, querida. Um beijo pra você. Obrigada. Obrigada, mãe. Deixa eu botar no mudo de novo, pera lá. Tem uma pergunta, vamos lá, ficou ótimo, não ficou técnica não, super objetiva. Que bom que ficou objetiva. O Dr. Hill, ele fala muito fácil, mas ele usa termos técnicos, então às vezes é difícil, né, quando eu tô tentando, e ainda tem que traduzir para o português, aí tentar, né, transmitir exatamente o que eu tô entendendo, às vezes é complicado, mas enfim. Espero que tenha sido claro. Deixa eu ver quem mais... Tenho usado muito os óleos nas minhas condutas juntamente com a nutrição, é fundamental, com certeza, a nutrição é fundamental, gente. Os óleos, assim, eles são maravilhosos e às vezes você, sem mudar nada, você sente resultados absurdos, né? Só que você vai atingir um platô se você não mudar mais nada na sua vida, né? Aquela pirâmide de saúde da doTERRA, que fala de redução de carga tóxica, nutrição é fundamental, redução de carga tóxica, manejo do estresse, descanso, boa noite de sono, né? Tudo isso trabalha em conjunto. A gente está trabalhando, né? A doTERRA tem óleos essenciais, mas a gente precisa trabalhar em conjunto com outras técnicas, né? Seja, né, diminuição do estresse, você pode começar a fazer uma meditação, fazer uma yoga, caminhar, fazer exercício. Tudo tem que ser trabalhado em conjunto, né? Nada vai fazer um milagre de um dia para o outro, assim, de repente. Tá bom? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei preparar essa apresentação, realmente aprendi muito. Eu adoro quando eu preparo alguma coisa para vocês aí que me agrega tanto, assim. E toda terça-feira, às 10 da manhã, aqui no Miami, 11 da manhã no Brasil, vai ter alguém do meu time, tá compartilhando algum conhecimento aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande, excelente semana para vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.